Olá, meu nome é Camila Vilhena Adorno, sou aluna do MBA em Marketing da Fundação Getúlio Vargas e eu estou aqui para falar sobre um artigo, como administrar para o lucro e não somente para a participação de mercado. Trata-se de um resumo de uma palestra do Hermann Simon, em que ele fala 7 lições para você adotar essa prática. A primeira dele é que o lucro deve ser a meta principal de toda empresa. Você deve preferir o lucro ao market share. Primeiramente, o que é o market share? Trata-se da participação de mercado, está relacionado ao volume de vendas da sua empresa. Significa que você vende mais para uma quantidade maior de pessoas, tá? Uma organização, na verdade, ela não vive de market share, ela vive de lucro, tá? E de qualquer forma ele fala que ele não é contra a participação de mercado, o aumento da participação do mercado, desde que ela venha com desempenho, inovação, qualidade, entrega de bom valor ao cliente e altos lucros, trata-se de um bom market share. Do contrário, se ela vem com uma política de precificação agressiva, com altos descontos e os custos já não são tão baixos, é uma prática equivocada. A segunda lição dele é que agressão e consentimento destroem os lucros, tá? Esses são dois lados de uma mesma moeda. O consentimento é a sua reação ao concorrente, você admite toda a política de precificação dele. E ele fala que você não está com a agressividade adequada para essa situação. O outro lado é uma agressividade excessiva. Em toda política de precificação do seu concorrente, você reage a ela de alguma forma, tá? E você deve evitar isso para evitar uma guerra de preços em que o maior prejudicado pode ser você, tá? Ele fala também, sugere que você veja o seu cliente do mesmo ponto de vista do seu cliente. Para ele, para o seu cliente, o seu concorrente não é um agressor, tá? Às vezes é melhor você ceder, evitar uma colisão ou mesmo matar o seu concorrente, porque isso pode sair muito caro para você. Isso nos leva à sexta lição dele, tá? Que é para você evitar a guerra de preços. Quando você deve entrar nessa guerra? Se a sua organização ela tem os custos sustentavelmente mais baixos ou se ela tem um fôlego financeiro para vencer ou acabar com essa guerra de preços, vale a pena você entrar. Caso você não tenha essas condições, as consequências elas podem ser desastrosas, tá? Então, para você evitar ou encerrar uma guerra de preços, o que ele sugere? Sinalize suas intenções. Se, por exemplo, você estiver entrando com um produto novo no mercado e quiser acabar com a edição antiga dele, os produtos antigos, e vai começar uma política de descontos, diga isso, seu concorrente ele não vai encarar isso como uma agressão, tá? E por que a guerra de preços acontece? Ela acontece por um excesso de capacidade produtiva e a comoditização dos produtos. O que significa isso, a comoditização? Significa que os produtos não têm mais diferenciação entre um e outro, tá? Eles estão cada vez mais iguais. Então, as empresas elas têm usado o preço como forma de diferenciação, tá? E o que ele fala? O preço é o direcionador mais eficaz dos lucros. Inclusive, essa é a terceira lição dele. Ele diz que a finalidade do marketing não é satisfazer os desejos dos clientes, mas tornar ou manter uma empresa lucrativa, tá? Como que ele exemplifica essa forma de manipulação dos preços? O vendedor, é muito comum você avaliar os vendedores que eles às vezes eles negociam entre si internamente os preços dos produtos em vez de muitas vezes entregarem o valor para o cliente, tá? Inclusive ele fala, o Hermann Simon fala, se o seu sistema de valor ele ranquear e reconhecer as pessoas de acordo com as vendas, você tem um problema, tá? Porque é normal que você perca clientes em função do preço, né? Mas você muitas vezes é melhor perder esse cliente e não ter que abaixar o seu preço e treinar sua força de vendas para entregar um valor que justifique aquele preço que você está cobrando, tá? Inclusive, trata-se da quarta lição dele, entenda o valor, tá? A entrega de valor pro cliente e a extração de valor são os fatores essenciais que determinam os lucros e os preços. O que é a entrega de valor? Você deve fazê-lo da melhor maneira possível. E a extração de valor é o que a organização recebe, tá? Inclusive, as empresas líderes em seus mercados, elas equilibram corretamente essa questão do valor e do preço, elas cobram de 10 a 15% ou a mais que os seus concorrentes e elas não entram em guerra de preços. Ele denomina essas empresas como campeãs ocultas. No Brasil citou inclusive 4 exemplos, que é a Embraer, a Fischer, a Embraco e a Cutrale, tá? Que são empresas referência. A quinta lição dele, qual é? Preços baixos
devem vir associados a custos baixos, tá? Inclusive esse vai ser o jogo do futuro. As empresas que adotarem os preços baixos, elas têm que ter eficiência extrema e orientação ao custo. Porque se você tiver um custo alto e um preço baixo, a sua margem ela vai ser muito baixa. E se o seu concorrente estiver ganhando, estiver tendo uma receita melhor, ele vai ter uma vantagem competitiva. Então esse dinheiro a mais que ele ganhar, ele vai reinvestir em propaganda, melhoria em produtos, melhoramento da logística e distribuição, tá? E você vai perder com isso. E a 7ª lição dele: examine seus processos de valor e precificação, tá? Tenha um cuidado extremo com seus fornecedores, eles podem ser uma grande aquisição de vantagens e você adquirir margens, ou então pode ser grandes desastres, grandes perdas. Tenha os seus processos afinados, alinhados, e aperfeiçoe também os seus processos de valor e precificação, porque eles podem aumentar a sua margem de lucro em até 2%, tá? E atenção especial à sua força de vendas. Porque se os seus vendedores eles não aceitam suas decisões estratégicas sobre preço e valor, eles podem acabar com suas ideias e minar seus esforços. A gente já viu aqui a importância deles como força de venda e ponto de contato do cliente com a sua empresa. É isso, muito obrigada.